Feliz sábado. Que alegria, meus irmãos. Que sábado maravilhoso. Depois de uma oração como esta cantada, eu já estou pertinho de Deus. Nós estamos vivendo alguns finais de semana com ênfases espirituais muito fortes no nosso colégio. No último final de semana nós tivemos um programa com os alunos internos, o Sem Tabus. Que programa lindo! Ensinar os adolescentes as coisas da forma correta. Porque se você não ensina da forma correta, não se iluda. A internet vai ensinar de forma errada. Este final de semana nós estamos tendo um grande evento, uma grande atividade da Associação Norte-Sul Rio-Grandense, que é o Adoletê. E nós estamos com todos os alunos no centro de eventos e mais uma grande quantidade de adolescentes de todo o campo ali reunidos para se aproximarem ainda mais de Deus. Amanhã eles vão ter um dia repleto de atividades. Amanhã é o dia do Tri-Life, uma atividade que os alunos aguardam com muita ansiedade ao longo de todo o ano. No próximo final de semana nós teremos o aniversário do IACS. Eu entendo que você já tenha realizado a sua inscrição. Caso não tenha realizado, realizou? Que legal, que legal. Caso não tenha realizado, não se preocupe. Toda a programação do aniversário será transmitido e você pode acompanhar pelos canais habituais de nossa igreja e também do nosso colégio. No final de semana seguinte ao aniversário, nós teremos o Campuri de Desbravadores aqui em nosso colégio. Então os desbravadores do campo virão aqui. Uma temática é Jurassic Camp. E eles vão contemplar um pouco mais de perto a grandiosidade do nosso Deus. Estamos em semanas e finais de semanas bem agitados. Ore pela escola. Ore pelos alunos. Ore pelas novas gerações. Hoje nós temos uma temática extremamente importante. Eu ouso dizer para vocês, meus queridos irmãos, que nos últimos anos eu não tinha me deparado com uma temática de tamanha relevância como é a mensagem desta manhã. E aqueles que gravitam um pouco mais próximo deste colégio, trabalham diretamente comigo, perceberam que eu estou bem incomodado. Não é uma temática fácil. E por estar incomodado e talvez com um coração muito apertado, eu entendo que esse é o caminho correto. Conversando com a equipe da técnica, com o Silvano, com a equipe que trabalha na igreja, eu disse para eles: ore pela mensagem. Eu digo para vocês também, ao longo da mensagem desta manhã, ore por essa mensagem. Que Deus feche os nossos preconceitos, que Ele abra as nossas percepções, e que eu e você entendamos a necessidade desta mensagem, o preparo e a mudança. A mensagem desta manhã tem por título Batalha por Você, a batalha por você. Convido aos irmãos que abram sua Bíblia na Epístola Paulina aos Filipenses. Repito, ore pela mensagem desta manhã. Feche seus olhos, vamos clamar sabedoria dos céus. Querido Papai do céu, eu inicio essa oração como as crianças o fazem costumeiramente, que eu compreendo a pequenez que eu sou diante da tua grandiosidade.
Mas no início desta mensagem, Senhor Deus, eu te peço por graça e por misericórdia. Dá-me, Senhor Deus, sabedoria para explanar a mensagem que tu trouxeste para a tua igreja. Dá à tua igreja, por favor, entendimento para compreender quão relevante é esta mensagem. Apesar do instrumento, Senhor, que é de barro, abençoa, por favor, a tua igreja. Aqui nos reunimos neste dia para ouvirmos a tua voz. Portanto, Senhor, fala diretamente ao nosso coração. Nós pedimos por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de alguma coisa, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus vossas petições em oração, pela súplica, com ações de graças. E a graça de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja o versículo 8 agora, meus irmãos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é o quê? Puro, tudo que é o quê, igreja? Amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Queridos irmãos, a mensagem desta manhã foi organizada com base na Bíblia e no espírito de profecia. Eu não preciso lembrar dos nossos irmãos queridos os tempos solenes que estamos vivendo. Basta você acessar qualquer canal de notícias, basta você ler qualquer jornal, que você vai se deparar com uma realidade de um mundo caótica. E é vírus para cá, é morte para lá. Cada dia que passa, a impressão que eu tenho é que essas coisas estão ficando pior. Vocês concordam comigo? Concordam comigo? E conforme as coisas vão se aproximando para o final dos tempos, e cada vez mais próximo da volta de Jesus, o diabo sabe que ele tem pouco tempo. E o diabo, ele é tão astuto. O diabo, ele é tão esperto, que ele vai fazer de tudo, absolutamente de tudo, para impedir que você tire a sua concentração das coisas do alto. A intenção do diabo é fazer com que você perca o foco. A intenção do diabo é fazer com que você deixe de lado as coisas espirituais. Ele quer dominar a sua mente. Ele quer controlar o seu ser. Porque a partir do momento que ele controla isso, ele entende que nós já estamos perdidos. E isso tem acontecido de uma forma muito sutil. Há mais de um ano, acompanhando um canal de escola sabatina que eu muito respeito. Ali o encarregado, o responsável pelo canal, uma pessoa de Deus, ele falou o seguinte: gente, esses dias eu ouvi um sermão que impactou a minha vida. Eu considero aquele jovem como um homem de Deus. E para ele dizer que ouviu algo que impactou a vida dele, que aproximou mais de Deus, eu pensei, eu tenho que ouvir essa mensagem. E fui acessar essa mensagem. Isso foi em fevereiro do ano passado. E eu percebi que essa mensagem não apenas impactou a ele, mas me impactou em cheio. E eu que lido com adolescentes todos os dias, eu falei, meu Deus. Liguei para o pastor que fez essa mensagem. E eu falei, meu amigo, que mensagem é essa? Cara, como assim? E ele falou, Tiago,
É isso mesmo. E eu falei para ele: amigo, eu quero ter a ousadia e a coragem de um dia apresentar esta mensagem para a igreja que eu congrego. E ele falou: então faça, mas se prepara, porque a guerra vai ser grande. Eu provei dessa guerra. Como eu disse para os irmãos, essa convicção eu tenho em minha mente já faz mais de um ano. Já subi ao púlpito algumas vezes neste ano e não trouxe essa mensagem. Pastor, que mensagem é essa? É uma mensagem que vai mexer, possivelmente vai mexer com a sua mente, sobretudo dos mais jovens. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta, ele vai fazer de tudo, absolutamente de tudo, para que você desvie o foco, para que você vá para o mesmo local que ele vá, o fogo eterno. Igreja do Senhor, abramos os nossos olhos. Há um alemão, este é o nome dele, Wilhelm von Humboldt. Ele é um alemão especialista em linguagem. Ele debruçou-se muitos e muitos anos a estudar a formação da linguagem, da onde vem a linguagem, o que ela representa. Ele é um dos precursores disso. Depois abre uma aba lá no Google e joga o nome dele. E ele diz algumas coisas interessantes. Ele diz, por exemplo: eu só tenho acesso ao teu pensamento através da sua linguagem. Ele está dizendo que quando nós comunicamos algo, quando nós falamos algo, na verdade nós não estamos apenas falando e comunicando, nós estamos expressando o que nós pensamos. Depois de um tempo, ele disse mais: a linguagem é a expressão do pensamento. Quer saber como alguém pensa? Analise a linguagem dela. E com base nos estudos deste homem, diversas pessoas começaram a se voltar para os povos antigos, as sociedades remotas, e analisar os escritos dessas sociedades. Desde a linguagem cuneiforme, a mais antiga registrada, até os nossos dias, nós conseguimos entender muito como os povos antigos pensavam através da linguagem deles. Gil Kay, teólogo, formado em Harvard e Columbia, ele diz algo interessante também. Olha o que ele diz aqui: a linguagem não é um mero comunicador do pensamento, ela é o próprio pensamento. Irmãos, vamos acompanhando. Olha só o que diz agora Clark. Clark diz: sempre que alguém pronuncia uma frase, ela está fazendo algo. Quando nós comunicamos, não apenas refletimos o nosso pensamento, mas nós estamos em ação. E ele explica, ele exemplifica. Ele diz o seguinte: dizer eu te amo não é meramente transmitir informação, mas que você está fazendo algo. A fala, mais do que uma informação, é um ato. Você não está dizendo algo somente, mas você está fazendo algo. Quando um cônjuge chega para o outro e diz eu te amo, não é apenas uma informação que está sendo transmitida, mas ele está representando, ele está atuando, ele está demonstrando o amor também. Está me entendendo? Está me entendendo? Pastor, está muito complexo, é verdade. Mas os estudiosos da linguística entenderam que o que você fala reflete o seu pensamento e também a sua ação. Isso é extraordinário. E sabe demais? Isso também tem uma base bíblica. Embora esses autores, muitos deles não compactuam com a Bíblia,
Ele diz o seguinte, a Bíblia, Provérbios 23, assim como você pensa na sua alma, assim você é. A forma como você pensa reflete a pessoa que você é. Pastor, onde você quer chegar? Vou chegar agora com vocês. Os estudiosos chegaram à seguinte conclusão: as histórias que eu e você entramos em contato, elas formulam os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, eles são expressos através da nossa linguagem. Conforme o texto bíblico, o nosso pensamento reflete quem nós somos. E naturalmente, reflete qual é a realidade que eu e você temos de Deus. Esta é a análise de forma técnica. Eles começaram na linguagem que vai para os pensamentos, que são formulados através das histórias. Refletem quem você é e o que você entende por Deus. Irmãos, isso é o mais importante da mensagem desta manhã. É o mais importante. Eu vou organizar de uma outra forma isso para você entender um pouco mais claro. A base de tudo é o quê? São as histórias. A história é a base de tudo. Com base nas histórias que eu e você entramos em contato, que os nossos pequenos entram em contato, isso formula os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos são expressos através da nossa linguagem, que reflete quem nós somos e o que nós pensamos sobre Deus. A base de tudo é o que, igreja? As histórias. Irmãos, isso é surpreendente. Isto é surpreendente. Deus nos criou. E Deus sabe perfeitamente como eu e você funcionamos. Tanto é que quando eu e você pensamos na narrativa bíblica, no cânon sagrado, quanto da Bíblia é história? Quanto? A maior parte, não é verdade? De Gênesis a Apocalipse, a maior parte é história. São as histórias que nós contamos para os nossos filhos, são as histórias que nós compartilhamos com os nossos netos. A Bíblia basicamente toda é história. A não ser ali algum texto específico do Corpus Paulino, ou as profecias, mas ainda assim, as questões abstratas de Paulo, ou as profecias, elas vão pegar as suas bases aonde? Nas histórias do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. A base são histórias. Como eu disse, do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia está recheada de histórias. Porque as histórias, elas formulam os seus pensamentos, expressam a sua linguagem e reflete quem você é e o que você pensa sobre Deus. Me ajuda, igreja. Quem são os primeiros responsáveis a compartilhar as histórias com a gente? Quem são os primeiros responsáveis? Os pais. E eu sou pai, eu tenho um gurizinho de 3 anos. E dia após dia nós estudamos a lição da escola sabatina juntos. E essas histórias vão formulando o que ele pensa sobre Deus e vai formando o caráter do meu filho. A lição da escola sabatina deste mês fala sobre a cura à porta do templo. Esses dias meu filho, caminhando com a minha esposa ali no condomínio, ele tem um carrinho que ele amarra uma cordinha e ele sai puxando o carrinho. Olha que interessante isso, gente. Aconteceu essa semana. E nas pedras ali do caminho, o carrinho tombou, caiu. Meu filho, que fará 3 anos no próximo mês, ele olhou para o carrinho e ele disse: em nome de Jesus, levanta-te.
extraordinário. Porque as histórias que as nossas crianças entram em contato, formulam o que elas pensam sobre Deus, e formam quem elas são. Veja a sabedoria de Deus. Veja a importância dos pais contarem histórias da narrativa bíblica para os filhos. Isso forma as nossas crianças. Isso fortalece a fé delas. Não só delas, nossa também. Em nome de Jesus, isso mesmo, levanta-te e anda. Também estudou a lição da escola sabatina. Pastor, aonde você quer chegar? Eu quero te dizer que, através das histórias, Deus quer imprimir na sua mente, no seu coração, o propósito para a sua vida. Ele quer te lembrar que Ele é o Deus Criador do universo, que Ele é o mantenedor deste planeta, que você está aqui respirando porque Ele permite. Ele quer te lembrar que Ele cuida dos filhos dEle. Ele te lembra também que os filhos dEle sofrem, mas que Ele não está apenas inerte, Ele está cuidando. Isso estão nas narrativas bíblicas. Isso formula os nossos pensamentos, que expressa na nossa linguagem, revela quem nós somos e o que nós pensamos sobre Deus. Para a questão de exemplo, você lembra quando Pedro negou a Cristo? Você lembra? Quando Pedro negou a Cristo, ele estava ali junto com algumas pessoas, se escondendo um pouco, e as pessoas disseram: você estava junto com Galileu. Lembra disso? O que Pedro falou? Não, estão me confundindo, eu não. Sim, você estava com ele lá sim, tava. Não, estava ali não. E o pessoal que estava conversando com Pedro respondeu o que para ele? A sua forma de falar denuncia que você esteve com quem? A sua linguagem denuncia quais histórias você tem acompanhado. Isso é tão sério que o apóstolo Pedro, neste momento, o texto bíblico diz que ele praquejou. O que é isso? Falou palavrões. Ele xingou, para desassociar as histórias que ele viveu com Cristo com quem estava ali na frente daquelas pessoas agora. Olha a força que tem as histórias na sua linguagem. Nós conhecemos isso perfeitamente, igreja. Lembremos aquele ditado popular: diga-me com quem andas que eu te direi. Com quem você tem andado? Com quem você tem conversado? Quais histórias você tem contemplado? Isso vai moldar quem tu és. Até aí tudo certo? A igreja entendeu isso? Essa é a questão mais importante para nós entendermos hoje. Mas do mesmo modo como nós entendemos hoje isto, o diabo também entende. E para o diabo tirar da sua cabeça o conceito correto de Deus, a realidade correta de Deus, o que ele vai fazer, igreja? O que ele vai fazer? Se a base de tudo são histórias, ele vai contar o quê? Histórias. As crianças entenderam, eu já estou feliz. Porque se uma criança entende a mensagem, todos os demais adultos entenderam. Obrigado. Trouxe conforto ao meu coração. O diabo quer mudar a realidade de Deus. Ele não quer que você tenha uma realidade sadia de Deus. Não quer. Ele não quer que você acredite em Deus. E se você de alguma forma ainda acreditar em Deus, ele quer torcer, ele quer distorcer, ele quer manchar a imagem desse Deus, para que isso reflita diretamente em quem você é. Irmãos, isso é extremamente sério. Extremamente sério. Acompanha comigo alguns textos do Espírito de Profecia. Vi que jovens e adultos negligenciam a Bíblia, não fazem deste livro seu estudo e regra de vida como devem.
Os jovens são especialmente culpados dessa negligência. A maioria deles está preparada e dispõe de todo o tempo para ler qualquer outro. O que a gente tem lido? Quais as histórias que nós estamos entrando em contato na nossa vida? O quê? Irmãos, qual deveria ser a regra de fé do cristão? A Bíblia. O Espírito de Profecia diz que adultos e jovens têm negligenciado o estudo da Bíblia. Pastor, mas isso foi escrito há muito tempo. É verdade, mas eu pergunto, igreja, é diferente hoje? É diferente hoje? Veja só, ela segue dizendo, no mesmo livro, na mesma página: mas a palavra que aponta para a vida eterna, vida eterna, não é esquadrinhada e estudada diariamente. Histórias ociosas têm sido lidas atentamente, enquanto a Bíblia é desprezada. Irmãos, vamos falar a verdade aqui. Nós temos dificuldade em ler a Bíblia. Para um pastor não é diferente. A correria do dia a dia, as atividades que a gente tem, a cabeça borbulhando. Quanto tempo nós passamos do dia lendo a Bíblia? Pastor, eu estudo a lição da escola sabatina todos os dias. Amém. Eu leio a meditação matinal todos os dias. Amém. Se você ler a lição e ler a meditação, você levou 15 minutos do seu dia. 15 minutos é suficiente? Irmãos, vejam que esse assunto é muito, muito delicado, mas extremamente sério. Olha esse outro texto da irmã White, também do livro Testemunhos, volume 1. Os que dão rédea soltamente para divertir-se com histórias tolas e contos ociosos, alimentam a imaginação, mas o brilho da palavra de Deus lhes fica, o que diz ali, irmãos? O que diz ali? Eclipsado. A mente é diretamente desviada de Deus. É destruído o interesse em sua preciosa palavra. Irmãos, a Bíblia, lâmpada para os meus pés e a tua? E esta lâmpada que deveria iluminar a nossa vida, devido às histórias que a gente escuta, que a gente vê, que a gente lê, os contos ociosos, o texto bíblico, o texto da irmã White diz que isso acaba eclipsando, impedindo que essa luz chegue a nós. Ali o texto bíblico diz, é destruído o interesse, o texto da irmã White diz, é destruído o interesse em sua preciosa palavra. Vai obscurecer o brilho, não vamos ter vontade de ler o texto bíblico. Você tem tido vontade de ler o texto bíblico? Você tem se dedicado a histórias ociosas, a contos assim? Por que nós não temos mais vontade de ler a Bíblia? Olha só o que diz outro texto. A mente é diretamente desviada de Deus. É destruído o interesse em sua preciosa palavra. Irmãos, isso mexeu comigo profundamente. Olha o que diz Mensagem aos Jovens. Livro só para jovens. Os leitores de ficção estão entregando-se a um mal que destrói a espiritualidade, ocultando a beleza da página. Estão me entendendo? Estão me entendendo? Agora, olha só comigo. Quando que esses textos da irmã White foram redigidos? Há bastante tempo, não é verdade? Você acha que nós iríamos ferir o princípio do texto se nós trocarmos a palavra leitura, contos e histórias por novelas, filmes e seriados? Você acha que nós iríamos ferir o princípio do texto? Eu penso que não. Até porque toda novela, todo filme, todo seriado, antes de ir para a tela, ele é antes do quê? Ele é escrito. Irmãos, minha amada igreja do IACS,
o que nós temos assistido. O que nós temos assistido. Irmãos, Jesus está voltando. Está aí para todo mundo ver. Mas como que eu tenho me preparado para isto? O diabo tem ciladas, sim. Uma das estratégias do diabo é convencer a humanidade de que ele não existe. Nós precisamos estar atentos a isso. O que você tem assistido? Não importa o tamanho da tela, se é na tela do seu celular, se é na tela do seu tablet, se é na sua televisão gigantesca ou pequenininha, não importa. Que tipo de história você tem contemplado? Lembra que o que você olha, formula os seus pensamentos, expressa a sua linguagem e reflete quem tu és e o que tu entende por Deus. E eu fico assustado quando eu vejo algumas coisas, alguns comentários, e eu lido todos os dias com adolescentes. O seriado mais visto na Netflix, sabe qual é o nome dele? Lúcifer. Onde o personagem principal é o próprio diabo. Isso não apenas pelos pagãos, mas por aquele que se diz ser povo de Deus. A sensação hoje de seriado é quase que jogos, onde quem perde o jogo morre. Você sabe do que eu estou falando. E eu vejo isso nas criancinhas lá no prédio de aulas dos pequenos. Que quando eles vão brincar, eles mostram claramente que eles, as criancinhas, estão assistindo esse seriado. Misericórdia. Aonde nós vamos parar? Quando eu fazia teologia, tem aquelas perguntas clássicas dentro do curso de teologia. E uma das perguntas que sempre tem é: pastor, pode ir na igreja? Ou melhor, pode ir no cinema? Qual é o problema de ir no cinema, pastor? Eu me lembro da resposta de um professor, pastor Jean Zukovski. Porque ali a turma perguntava para ele assim, eu não vejo diferença nenhuma de ir no cinema ou assistir em casa. E ele respondeu algo naquela ocasião, que eu não entendi muito bem a resposta dele, e hoje eu entendo. Ele dizia: tem razão. Não faz diferença alguma no cinema ou na sua casa. Ou seja, não vá ao cinema e nem assista na sua casa. Eu não entendia por quê. Hoje eu entendo claramente. Irmãos, não são minhas palavras, são palavras do Espírito de profecia. Olha o que diz aqui. Essas histórias, tudo isso, olha o que causa. Isso cria uma agitação nociva, exalta a imaginação, incapacita a mente para a utilidade, afasta a pessoa da oração e desqualifica para qualquer serviço espiritual. De vez em quando nós vemos a igreja e as pessoas falam assim: pastor, por favor, ore pela minha espiritualidade. Irmão, ore pela minha espiritualidade. Temos que orar sim pela espiritualidade uns dos outros. Mas talvez o melhor pedido deveria ser: pastor, ore para que eu saia da frente da televisão. Ore para que eu saia da frente das novelas. Ore para que eu saia da frente de Netflix, desses seriados, desses filmes. Porque ali está a base, nas histórias. Estão me entendendo? Como eu disse para vocês, não é fácil trazer essa mensagem. Não é fácil. Vamos adiante. Olha o que o irmão White diz. Uma das maiores razões porque vocês têm tão pouca disposição para aproximar-se mais de Deus pela oração é que se tornaram incapacitados para essa obra sagrada. Por causa do quê? O que diz ali, irmãos? Por causa
da leitura de histórias fascinantes, que envenenam a imaginação e despertam paixões, se torna incapacitado por causa dessas historinhas por aí. É isso que o Espírito de Profecia está falando. Olha mais, a palavra de Deus se torna desagradável, a hora da oração é esquecida, a menos que se quebre o, que diz ali, irmãos? Que se quebre o encanto. Ao menos que se quebre o encanto que está sobre eles, logo perceberão que a parte que lhes cabe é a do transgressor. Você sabe qual que é a parte do transgressor, né? Arreda-te daqui, não vos conheço. Está entendendo a seriedade disso? Você está entendendo? E eu fico pensando hoje, a gente lida com adolescentes todos os dias, e nós temos aqui um grupo muito grande de pastores. Que dificuldade, meus amigos, é você mostrar o texto bíblico para eles. Que dificuldade você falar assim, ó, Jesus morreu por você. E eles dizem, legal. Legal. A mente está ali, ó, desabilitada. Não faz sentido. Vamos além. Segura aí para não cair do banco. Segura aí para não cair do banco, irmãos. Olha esse texto. Se fosse possível eliminar grande parte dos livros publicados, seria detida uma praga que está realizando uma obra, o que diz ali? Diga comigo, igreja, uma obra terrível sobre a mente e o coração. Romances, contos banais e excitantes, até mesmo os livros chamados de... O que diz ali, irmãos? Interessantíssimo, gente. Um texto escrito há tantos anos, parece que nunca fez tanto sentido como em nossos dias. Pastor, esse aqui é uma historinha boa, é texto bíblico. É mesmo? Eu fui assistir esses dias. Não, esse aqui é um texto bíblico, pastor. O rei Davi. Pastor Márcio, não dá para a gente assistir aquilo não, pastor Márcio. Não dá. Não dá. Porque a narrativa bíblica, ela tem sim histórias, mas a narrativa bíblica não tem todos os detalhes da história. E para se criar um enredo, é necessário criar esses detalhes da história. E ao criar isso é completamente diferente talvez do que aconteceu. Isso vai manipulando o seu pensamento. Isso é expresso na sua linguagem. Isso determina quem nós somos e o que nós entendemos por Deus. É simples assim. Olha só o que diz sobre as novelas religiosas, as obras nas quais o autor incorpora a história, uma lição moral. Não, pastor, este filme aqui, ó, tem uma história moral muito boa. Quer ter história de moral? Quer ter história de motivação? Quer ter histórias de superação? Quer ter histórias morais na sua vida? Desliga a Netflix, sai da frente da novela e vai para a Bíblia. Aqui você tem tudo que é tipo de história que possa existir, guiados não por um cineasta, mas conduzidos pelo Espírito de Deus. Olha só agora. Talvez você me diga, pastor, eu já sou macaco velho de igreja, pastor. Pastor, eu já sou ancião. Pastor, eu tenho várias gerações de adventismo. Pastor, para mim não tem problema assistir isso. Eu dou isso do bíblico, eu conheço bem as verdades, eu conheço esse Deus. Para mim não tem problema nenhum. Eu tenho um filtro na minha mente. Eu posso até ver, e o que não presta, eu jogo fora. Terá mesmo?
Será mesmo? Olha o que diz Ellen White. Ninguém está tão firme nos princípios corretos, ninguém está tão protegido da tentação, que está seguro lendo estas histórias. O que nós temos visto? Eu tive uma boa conversa com a minha esposa em casa, porque nós temos vários desenhozinhos que nós assistimos juntos com o nosso filho, nós assistimos antes. E se a gente entende que não existe nada de errado nesses desenhozinhos, a gente deixa o Lucas assistir. Ele tem uma playlist dele. Nós temos que filtrar. Mas diante deste texto eu entendi. Eu posso ser a 5ª geração de adventista da minha família. Eu posso ser um pastor. Eu não tenho filtros suficientes para proteger o meu filho dos enganos de Satanás. Eu não tenho vergonha de admitir isto. E eu falei para minha esposa: o Luca não deve mais assistir isso aqui. Mas qual o problema? Não tem nada de mal. Eu também acho que não tem. Eu acho que não tem. Mas eu tenho certeza que eu não tenho todos os filtros para julgar isso. O que meu filho vai ver? Histórias bíblicas. Está me entendendo? Está me entendendo? Às vezes a gente chega cansado em casa, e você também chega da semana, o trabalho, dia após dia, cansado. E às vezes você chega assim para a esposa, para o cônjuge, e fala: vamos fazer um negócio diferente hoje? Vamos ver um filme? Para relaxar a mente. E a mente relaxa, irmãos. A mente relaxa. Fica num estado de passividade. E vem aquele bacião de pipoca. E a gente come pipoca e vê filme, come pipoca e vê filme. Meu Deus, o que eu estava fazendo? O que eu estava fazendo? O meu papel como pastor é levar uma igreja para se encontrar com Cristo Jesus. O meu papel como diretor é levar alunos e pais a se encontrarem com Cristo nos ares. Mas a minha primeira obrigação é ser sacerdote do lar e levar a minha família para o céu. E eu vou pegar um bacião de pipoca, sentar na frente de uma Netflix e assistir? Não mais. Não mais. Mas esse filme é bom. Tem uma história tão legal. Baseada em boatos reais. Boatos reais. Tem histórias reais que é melhor nem ouvir. Igreja amada, vocês estão me entendendo? Eu sei que vocês estão me entendendo, porque eu já estou mais calmo aqui na frente. Olha só esse texto. Estimular a leitura desses livros é como praticar o que, irmãos? Feitiçaria. Nenhum de nós aqui iríamos ousar nos reunir para uma sessão de feitiçaria. Nenhum de nós. Nenhum de nós aqui iríamos nos reunir para um ritual de magia. Nenhum de nós, ritual de magia, nenhum de nós. Mas será que a gente se reúne para ver um filmezinho? Não são palavras minhas, não brigue comigo. Se você está entendendo essa mensagem e é para você, ore a Deus, para Ele ir amadurecendo estes conceitos na sua mente. Como eu disse para vocês, há mais de um ano, eu estou estudando, meditando e orando sobre isso. Mas eu entendo que você já compreendeu a mensagem. Tem solução para isso, pastor? É claro que tem.
As pessoas costumam dizer por aí: tem solução para tudo, só não tem para a morte também. E a solução para a morte chama-se Cristo Jesus. A solução para isso chama-se Cristo Jesus. Para quem lida com adolescentes, centenas de adolescentes diariamente, eu digo para vocês, isso daqui é a mais pura verdade. Qual que é o caminho então, pastor? Só existe uma coisa para fazer. O que disse Filipenses, capítulo 4. Vamos voltar lá? Filipenses, capítulo 4. Eu quero ler apenas o último versículo que nós lemos. O apóstolo Paulo está encerrando aqui essa epístola. Ele escreveu e não escreveu muito à igreja de Filipe, mas ele está encerrando e ele diz: irmãos, finalmente, eu estou encerrando, mas preste bastante atenção nisso. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Quero propor um desafio para a nossa igreja amada. Eu quero propor para a nossa igreja amada uma desintoxicação. Tem como? Tem como? Tem como nós promovermos aqui um jejum, irmãos? Você acha que tem como? Eu vejo que alguns irmãos estão assinando com a cabeça. Você acha que tem como? Você que está em casa, você acha que tem como? Jejum não é deixar de comer as coisas, porque eu posso deixar de comer qualquer coisa, mas encher a minha cabeça com porcaria. Jejum é sim você comer tudo que Deus determinou que deve comer, com moderação. Mas eu quero mais do que isso com a igreja. Eu quero desafiar essa igreja que eu amo, a nós promovermos um jejum, férias do barulho. O que é barulho, pastor? É tudo aquilo que não se enquadra em Filipenses 4:8. Tudo. Deixa de lado as séries, deixa de lado os filmes, mande embora as novelas, até mesmo as religiosas, mande embora. Deixa de lado as músicas profanas. Para de ler histórias, contos ociosos, histórias banais. Joga fora. O meu desafio para você, igreja, é nós fazermos um jejum. Nós estamos nos aproximando da reta final do ano. Se não iniciou bem, o que te impede de terminar bem? Você está me entendendo? Não existe outro jeito. Ou a gente decide amar tudo que Deus ama e odiar tudo que Deus odeia. Eu pergunto, o que nós estamos fazendo aqui? Tem sentido? Não tem sentido. Igreja amada, que Deus abra os seus olhos, lhe dê sabedoria e as devidas percepções, para que você entenda os momentos solenes que nós estamos vivendo. Entendamos de uma vez por todas que não é tempo de brincarmos de ser cristão. O diabo não está brincando de ser diabo. O sangue de Cristo tem poder, mas você precisa se apropriar dele.
Clame ao Senhor por renovação da sua mente, transformação do seu coração. E o que eu mostrei para vocês, Deus vai mostrar muito mais, porque os planos, as aspirações, os desejos de Deus para você são aqueles que eu e você jamais teríamos condições de imaginar, de tão perfeitos e tão maravilhosos que eles são. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.